Oi, vamos para outro filme super interessante? Pois, já sabe, deixa seu like e compartilhe com seus amigos. O filme começa com Bell em uma padaria pedindo um sanduíche antes de ir ao trabalho. Em seguida ele recebe uma ligação do Alfred informando que alguns ladrões roubaram gás venenoso de um prédio. Quando ele chega, o lugar começa a desmoronar, e por isso, ele liga para o Batman pedindo ajuda. Mas o Batman estava seguindo os ladrões em sua moto. A parte de cima desse prédio havia um hospital, e havia muitos bebês em uma sala que estavam caindo devido à destruição do prédio. Então o Flash tenta salvar todas as crianças usando sua super velocidade. Aqui sua bateria estava baixa, ele precisava de mais calorias. Foi quando ele parou o tempo e comeu algumas coisas do micro-onda e da geladeira que estavam caindo. E salva todas as crianças uma por uma. Após isso, ainda vemos o Batman seguindo e derrotando os ladrões. Eles seguram que estava caindo da ponte junto com o gás venenoso. Batman e o ladrão ficam pendurados na ponte. A Mulher Maravilha aparece e lança seu laço, salvando os dois. O Flash aparece, mas já estava tudo resolvido, então ele volta para a mesma padaria e ninguém percebe que ele tinha saído. Depois ele chega no trabalho onde recebe uma bronca do seu chefe por estar sempre atrasado. Depois do trabalho ele encontra sua velha amiga que era jornalista. Ela conta ao Flash que está trabalhando no caso de seu pai e está triste porque não pode ajudar, pois todas as evidências afirmam que seu pai matou sua mãe, e no dia seguinte terá uma audiência no tribunal. À noite ele vai para sua antiga casa, lembrando do dia em que sua mãe morreu. Na verdade, naquele dia sua mãe precisava de um molho de tomate, e seu pai foi ao mercado comprar o molho e Bell ficou em seu quarto. Depois de um tempo, Bell ouviu sua mãe gritando. Havia ladrões que esfaquearam ela e fugiram, mas seu pai também havia chegado. Porém, quando a polícia chegou, eles pensaram que a mãe de Bell foi morta pelo marido. Quando termina o flashback, Bell, muito irritado e triste, corre muito rápido. Enquanto corre, ele acessa a força de aceleração e viaja no tempo, mas ele volta para seu tempo e vai falar com o Batman. Ele diz que se sua mãe não tivesse morrido no passado, seu pai não estaria na cadeia, por isso quer voltar ao passado e pode consertar tudo. Mas Batman diz ao Flash que seria estúpido fazer isso, porque se tais acidentes não tivessem acontecido em suas vidas, eles nunca seriam quem são hoje. Se sua mãe não tivesse morrido, ele não teria se tornado o Flash, e da mesma forma, se os pais dele não tivessem morrido, ele nunca teria se tornado o Batman. Mas Flash ainda não acredita no que Batman diz. Ele veste seu traje e usa sua velocidade viajando no tempo e alcançando seu passado. Quando sua mãe vai ao mercado, ele coloca o molho de tomate na sua cesta. Assim, quando ela voltar para casa, terá o molho e seu pai não vai sair para o mercado. Depois de consertar tudo isso, o Flash está correndo novamente e voltando para o seu presente. Enquanto isso, um ser estranho o soca, e ele cai na época que tinha 18 anos. Ao chegar, ele vai para casa e fica feliz em encontrar seus pais. Ele sente que fez tudo certo ao voltar para o passado, mas então ele vê pela janela que o Bell desta época estava voltando para casa. Ok, aqui vamos combinar de chamar o Bell do presente de Bell 1 e o Bell do passado de Bell 2. Bell explica tudo para Bell 2, e então ele descobre que hoje é o dia em que Bell recebeu os poderes para se tornar o Flash. Ele diz a Bell 2 que ele precisa conseguir esses poderes a qualquer custo, senão ele não poderá voltar para o seu mundo. Após isso, Bell leva Bell 2 para um laboratório onde ele tinha ganhado seus poderes, mas Bell 2 estava assustado. Eles discutem um pouco, nisso o raio passa por dentro dos dois. E Bell 2 recebeu seus poderes, mas Bell perde eles. Vemos Bell 2 muito feliz depois de obter seus poderes. Ele sai pelas ruas e provoca muitos acidentes, então Bell faz Bell 2 entender que ele precisa controlar seus poderes. Depois disso, eles olham na TV o General Zod dizer que tem alguém na Terra que ele quer, e ele destruirá o mundo inteiro se ele não lhe for entregue. Bell acha que ele está falando sobre o Superman, e pensa que tudo ficará bem se ele achar os outros super-heróis. Aqui ele se lembra que na época que o General Zod atacou seu mundo, ele não conseguiu ajudar o Superman porque tinha acabado de receber seus poderes. Então ele começa a procurar pelos outros e descobre que ninguém sabe sobre a Liga da Justiça neste mundo. Sem achar a Mulher Maravilha e o Aquaman, Bell 2 diz que um Batman vive em Gotham City, mas ele não sabe muito sobre ele. Quando chegam à mansão Wayne, ele encontra um Batman mais velho, e aposentado porque ele tinha tornado Gotham City em uma cidade segura. Ele explica um pouco mais sobre viagem no tempo. Bell uma pergunta sobre o Superman, mas ele se recusa a ajudar. Depois de um tempo, Batman conta que muitos anos atrás um bebê alienígena caiu na Terra em uma cápsula, mas uma equipe criminosa o capturou e ele pode ser o Superman deste mundo. Ao ouvir isso, Bell diz que precisavam salvá-lo a qualquer custo.
Quando os três chegam à instalação usando a nave do Batman, eles começam a derrotar um por um, e Barry 1 emprestou seu traje de The Flash para Barry 2, porque só ele tinha poderes. Mais soldados aparecem, e Batman derrota muitos deles. Mais tarde, eles vão para o local onde o Superman estava preso, mas encontram uma garota muito magra e fraca, assim ficam surpresos ao vê-la. O alerta é disparado, Barry 1 resolve levar a garota e também seu traje que ali estava. Eles conseguem sair da instalação com a garota. Aqui, os soldados o cercam, mas ao sair, a garota se recupera graças à luz solar e recupera seus poderes, e ela fica furiosa por terem aprisionado, e começa a derrotar todos os soldados. Depois disso, os dois Barry, juntamente com o Batman, levam-na para a Batcaverna, descobrindo que ela é a prima do Superman, assim vestindo seu traje e se mostrando a Supergirl. Ela vai embora recusando a ajudar eles, porque os humanos não merecem sua ajuda. Quando ela parte, Barry percebe que eles terão que enfrentar o exército do General Zod sozinhos, e tem a ideia de tentar recuperar seus poderes se for atingido por um raio novamente. Ele constrói uma máquina com o Batman, mas sem sucesso e fica muito ferido. Longe dali, Supergirl percebe que o exército de Zod vai acabar com aquele mundo. Ela volta à Batcaverna e encontra Barry que estava muito ferido. Ela o leva para o céu, onde ele é atingido por outro raio. Ele recupera seus poderes, e Barry 2 devolve seu traje de The Flash, então ele cria um traje para si mesmo, usando um traje antigo do Batman, cortando e pintando de vermelho. Eles foram para a luta. Supergirl enfrenta Zod, enquanto os dois Flash e Batman enfrentam seu exército. Neste momento, descobrimos que Zod tinha matado Superman antes dele chegar na Terra. Supergirl luta intensamente contra o General Zod, mas Zod é mais poderoso do que ela. Ele derrota Supergirl e ela acaba morrendo, assim como Batman, que se mata tentando destruir a nave de Zod. Depois disso, ambos os Flash decidem voltar no tempo juntos, onde reviverão a Supergirl e o Batman. Mas toda vez que eles voltam no tempo, Supergirl e Batman acabam morrendo por algum motivo. Barry entende que não podem fazer nada em relação ao passado, o que significa que não podem mudar o destino deles nesse mundo. Barry 2 não aceitava isso e continuava tentando, repetidas vezes, salvar Batman e Supergirl. Barry o interrompe, dizendo que isso não vai acontecer e que não podemos mudar o destino. Enquanto isso, eles veem que o multiverso e as linhas do tempo estão prestes a entrar em colapso, e isso ocorre porque Barry 2 tentou muitas vezes salvar Batman e Supergirl. Aqui mostra muitos multiversos, vários super-heróis de realidade alternativa. Esse momento o super-vilão que havia dado um soco em Barry também aparece, e ele era ninguém menos que o Barry 2 do futuro, que passou milhares de anos tentando salvar Supergirl e Batman, mas ainda não tinha conseguido. Barry o proíbe de continuar, dizendo que algumas coisas não pode mudar, e tem que desistir, mas o Barry 2 do futuro perdeu a razão e ataca Barry 1. No entanto, Barry 2 se coloca na frente, e é atingido e morre. Com a morte de Barry 2, seu futuro também é apagado. Assim os mundos que estavam se colapsando se estabilizam novamente. Apenas Barry 1 permanece. Ele pensa que se deixar sua mãe morrer, tudo ficará bem, então ele corre e volta ao passado, no momento em que colocou o molho de tomate na cesta de sua mãe. No entanto, desta vez, ele o coloca de volta na prateleira. Ele retorna ao seu mundo, ou seja, o tempo presente, e tudo está bem novamente. No dia seguinte, havia o julgamento do seu pai no tribunal, e o advogado apresenta um vídeo do momento em que seu pai estava no mercado pegando molho de tomate. Aqui descobrimos que no mesmo momento que o Barry devolveu o molho de tomate, ele muda a posição dele para a prateleira de cima, assim o rosto de seu pai é filmado pelas câmeras. Isso provou que o pai de Barry não estava em casa e não foi ele quem matou sua esposa, com isso ele é libertado. Na saída do tribunal, Barry recebe uma ligação do Batman, que diz que está indo encontrá-lo. Ele encontra outra pessoa se passando por Bruce Wayne, e pergunta onde está o verdadeiro Batman. O homem responde que ele é o Batman, e descobrimos que a linha de tempo dele não é mais a mesma. Depois de tudo, mostra que Barry encontrou o Aquaman deste mundo, que estava muito bêbado, e tenta contar a ele tudo o que aconteceu. Fim. O que você achou? Deixe-me saber aqui nos comentários. Dê uma olhadinha nos meus outros vídeos, acho que deve ter algo interessante para você. E se quiser ajudar o canal, apenas compartilhe e deixe seu like, se inscreva para receber notificações dos próximos vídeos. Até mais!